Oi, pessoal do Cantinho do Sobrenatural, meu nome é Paulo, sou de Campo dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. O que vou contar agora é a mais pura verdade e até o dia de hoje fico me perguntando o que foi aquilo. Sempre achei essas histórias de dimensões paralelas um exagero, até que algo aconteceu comigo que mudou completamente minha visão. Esse episódio aconteceu há alguns meses, logo depois de um treino de futebol de salão. Era para ser uma noite comum, como tantas outras, mas virou o pior pesadelo da minha vida. E até hoje eu não sei como explicar o que vi. Era uma quarta-feira, final de expediente. Como de costume, fui direto do trabalho para o treino. Jogo futebol de salão com um time de amigos há anos e estávamos nos preparando para um campeonato. O treino foi pesado, cheio de jogadas ensaiadas e exercícios que deixaram todo mundo exausto. Já passava das 22 horas, quando a gente finalmente parou. O ginásio onde treinamos fica em uma área meio isolada, numa parte da cidade onde quase ninguém passa a noite. A galera sempre vai embora rápido por causa disso, e eu, como sempre, ajudei o técnico a guardar as bolas e fechar o local. Estava cansado, suado e só queria chegar em casa. O técnico me ofereceu carona e me deixou em uma rua perto de casa, como fazia às vezes. A caminhada era tranquila, coisa de 15 minutos até a porta de casa, e apesar do bairro ser mais afastado, nunca tive problemas. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Assim que desci do carro, senti um peso no ar. Aquele tipo de sensação que você não consegue explicar, mas que te faz ficar alerta. As luzes dos postes na rua começaram a piscar de forma esquisita, como se estivessem com algum problema, mas pareciam todas novas. O silêncio ao redor também era incomum. Normalmente, mesmo sendo tarde, sempre tem algum barulho de cachorro latindo ou o som dos carros distantes, mas naquela noite não havia nada. Era como se eu estivesse completamente isolado do mundo. Comecei a andar, tentando ignorar o desconforto. A cada passo, o som dos meus tênis batendo no asfalto parecia ecoar de uma maneira diferente, como se a rua estivesse oca por dentro. Virei a esquina, que costumava me levar direto para casa, mas quando olhei em volta, eu não sabia onde estava. A rua em que eu estava parecia uma versão distorcida da minha. As casas tinham um ar abandonado, as janelas eram maiores do que deveriam e algumas portas estavam num nível fora de proporção, como se fossem entradas para algo não humano. Parecia que eu tinha entrado em um cenário mal desenhado de um sonho ruim. As árvores ao redor estavam mortas, mas não havia folhas no chão, só troncos secos retorcidos como se nunca tivessem vivido de verdade. Foi aí que comecei a sentir o verdadeiro pavor. Eu sabia que estava perdido, mas o pior de tudo era que o caminho de volta não existia mais. A rua pela qual eu tinha vindo tinha desaparecido. Virei para trás, esperando ver o ginásio ou as casas que eu conhecia, mas tudo o que vi foi mais daquela versão corrompida da minha própria realidade. Quanto mais eu caminhava, mais as construções ao meu redor se tornavam estranhas. Como se cada uma delas tivesse sido montada de qualquer jeito, sem coerência. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz parecia não alcançar lugar nenhum. Era como se o som fosse sugado pelo ambiente, o ar estava cada vez mais pesado e comecei a suar frio. As ruas estavam completamente desertas, mas eu podia sentir uma presença, algo ou alguém me observando. Olhei ao redor desesperadamente, tentando encontrar algum sinal de vida, mas tudo o que vi foram sombras nas janelas das casas distorcidas. Não eram pessoas, não eram figuras humanas,
eram apenas sombras, como se estivessem esperando por algo ou por alguém. O mais assustador aconteceu quando ouvi o som de uma bola quicando atrás de mim. Quando me virei, vi no meio da rua uma bola de futebol de salão. Ela estava ali, parada, mas tinha algo de errado nela. Era a bola que usávamos no treino, a mesma, mas com manchas escuras, como se tivesse sido usada por anos em condições terríveis. Como aquela bola tinha aparecido ali? Me aproximei lentamente e foi quando percebi que o som de passos ecoava na minha direção, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado ficou insuportável. De repente, senti um impulso para sair dali. Corri sem parar, sem olhar para trás, mesmo sem saber para onde ir. As ruas pareciam se estender infinitamente, como um labirinto sem saída. Meu peito doía de tanto correr, mas o pânico me movia. Virei várias esquinas, sem saber mais onde estava, até que de repente tudo voltou ao normal. Assim, sem aviso. As luzes dos postes voltaram a acender normalmente. As casas reassumiram suas formas comuns. Eu estava de volta à rua que conhecia e o silêncio opressor desapareceu. Mas mesmo estando no meu bairro, eu me sentia fora de lugar, como se algo tivesse mudado em mim para sempre. Cheguei em casa naquela noite completamente desorientado. Não contei para ninguém o que aconteceu, porque quem iria acreditar? Foi só depois de muito pesquisar que encontrei relatos parecidos com o meu sobre um lugar chamado Sete Além. Agora, todas as vezes que vou ao treino, tenho medo de voltar para aquela dimensão. E a pior parte, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado mais tempo. Sabe, eu nunca acreditei nesse tipo de relato. Sempre achei que era tudo invenção ou que as pessoas estavam exagerando. Mas depois do que vivi, não consigo mais duvidar. Estou realmente aliviado por ter esse espaço no cantinho do sobrenatural para compartilhar o que aconteceu comigo. Agradeço de verdade por poder contar essa história, porque é algo que eu nunca mais vou esquecer.